Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, fazer uma distinção, uma diferença, mostrar para vocês a diferença entre a vida dos imigrantes ilegais e a dos imigrantes legais aqui nos Estados Unidos. Vou falar de aspectos práticos da vida, para que vocês tenham uma noção mais realista de como são as coisas e tentar acabar com certas noções absurdas que muita gente que está no Brasil tem com relação aos imigrantes, nós imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Da forma que nós somos tratados, que nós temos que nos matar de trabalhar. Então nós vamos falar tudo isso nesse vídeo para tentar elucidar, né? Para tentar trazer um pouco mais de clareza para você que tem curiosidade ou que eventualmente pensa em vir morar para cá. Enfim, o último item dessa lista, para você ficar comigo até o final, eu vou falar com relação exatamente à questão do trabalho e da escravidão dos imigrantes aqui na terra do Tio Sam. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, gostaria muito que você considerasse. E ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário. Desde que respeitoso, o seu comentário é muito importante para mim. E não esqueça de compartilhar também os vídeos nas suas redes sociais, porque isso faz com que o canal cresça, apareça e motiva a gente a produzir mais conteúdo, não é verdade? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Então eu vou tentar intercalando aqui com vocês, porque essa época do ano aqui nos Estados Unidos, especialmente no norte, aqui onde eu moro, é uma época muito fria. Hoje nós tivemos a temperatura de manhã, a hora que eu saí de casa, estava com menos de 16 graus Celsius. Então, para a gente fazer o vídeo caminhando por aí, fica um pouco mais difícil e desanimador. Então eu vou intercalando aqui com imagens que eu coleto por aí nas minhas andanças, para vocês terem uma noção de como é o estado do Iowa, onde eu moro. E também falar para vocês que a razão principal que me motivou a produzir esse vídeo em específico vem de mitos que eu percebo que se sustentam, né, que estão por aí nas redes sociais, especialmente aqui na plataforma no YouTube, e muita gente falando, muita gente posta muita abobrinha por aí, né? Muita gente posta abobrinha. Não que eu não poste umas abobrinhas de vez em quando, mas tem muita abobrinha que dá dor na cabeça da gente. E aí muitos desses vêm fazer comentários aqui nos meus vídeos e eles perpetuam esses mitos de que os imigrantes são maltratados, que os imigrantes eles têm que se matar e trabalhar 16 horas por dia, como se isso fosse possível, né? E muitas dessas pessoas que fazem esses comentários, eles sequer vieram para os Estados Unidos. Se mostrar para eles no mapa, eles não vão saber nem aonde está o país. Mas mesmo assim, pelo fato de estar consumindo conteúdo aqui no YouTube por tanto tempo, né? Aí o cara acha que as pessoas acham que tem condições de falar certas coisas. Então a minha ideia com esse vídeo é exatamente acabar com essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, obviamente, não dá para falar de tudo, mas se você tiver alguma pergunta, deixa aí no comentário, ou então me segue lá no Instagram também, onde lá fica muito mais fácil da gente trocar uma ideia, tá bom? Então, ainda antes de nós entrarmos no principal desse vídeo, eu preciso fazer uma distinção para vocês com relação ao grupo dos imigrantes ilegais. Eu vou subdividir esse grupo entre dois. Entre dos imigrantes ilegais safos, né, aqueles mais fuçados, aqueles que as pessoas são mais desenvolvidas, elas, sabe, elas fuçam as coisas e elas aprendem as coisas. E muitos desses imigrantes, eles vêm para cá e eles querem de fato permanecer aqui. Então eles não vêm aqui com a intenção de fazer um pé de meia, de repente voltar para o Brasil. Às vezes até sim, e não há nada de errado com relação a isso. Cada um faz a vida o que bem entender, não estou julgando ninguém, não é isso. Mas muitos deles vêm com a família e quer dar o melhor para os filhos, então eles querem ficar aqui. E aí eles aprendem certas coisas, e eu faço essa distinção porque o grupo dos imigrantes ilegais safos, que eu estou chamando aqui de safo, né, não de safados, mas de espertinhos, vamos chamar assim de espertinhos, esses acabam tendo uma vida muito parecida com a vida dos imigrantes legais. Então isso é muito importante. E o outro subgrupo dos imigrantes ilegais é dos capiais. O que são os capiais? São os simprões. Não também de maneira pejorativa, mas são aqueles que o objetivo deles é simplesmente vir aqui ganhar um dinheiro, voltar para o Brasil
eles não aprendem a língua, eles não estão nem aí para aprender a língua, eles acabam... esses sim são os que vivem nesses mitos que vocês provavelmente, não vai ser novidade para ninguém quando eu começar a falar deles, vocês provavelmente vão entender quais são essas questões, e esses são os imigrantes que eles vivem à mercê desses... Eles vivem esses mitos, né? Então, para eles, o mundo fica muito mais limitado. Então, esses são os que têm que trabalhar quase 16 horas, não 16, talvez 15 e meia. Enfim, muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro item que eu escolhi aqui na minha lista é com relação à escola para os filhos. Bom, pessoal, com relação à escola, aqui nos Estados Unidos, todas as crianças elas têm direito a estudar, independente do status imigratório delas. A escola não pode sequer pedir o status imigratório da criança, né? Então, a escola é uma garantia, independente de como os pais estão aqui. Então, isso não é uma preocupação, serve para um e serve para o outro. O segundo item na minha lista é com relação ao aluguel de imóveis. Agora sim é importante aquela distinção entre os capiais e os safos, lembra? Então vamos falar dos imigrantes legais e dos ilegais safos. Bom, existe uma questãozinha com relação ao crédito, mas independente disso, a partir do momento que a pessoa tem crédito, tem histórico, eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou explicar como funciona isso. Alugar um imóvel é uma coisa muito fácil, muito simples, né? Você faz uma aplicação, tem um anúncio de um imóvel, você vai lá, faz uma aplicação como um imigrante legal, e aí você simplesmente aluga o imóvel, paga a mensalidade e vida que segue. O imigrante ilegal capial, muitas vezes, ele, como ele não sabe das coisas, ele é obrigado a dividir quartos. Dividir quartos não apenas por questão de custos, que muitas vezes não é essa a questão, mas sim porque não conhece meios para poder fazer um processo de alugar uma casa por si só. Então depende de uma pessoa aluga uma casa, divide os quartos e aí contribui, né, faz aqui o que a gente chama de roommates, que é um sistema mais ou menos de república no Brasil, e aí esses imigrantes eles têm que viver meio que amontoados. Em vários casos, não são todos os casos, mas em vários casos sim. E ainda na questão dos imóveis, da moradia, vamos falar da compra do imóvel, né? Teve um camarada veio lá no meu vídeo, eu fiz esse vídeo onde eu falo os Estados Unidos não passa de uma ilusão, e na verdade foi um chamariz, porque os Estados Unidos não é uma ilusão, e eu tento mostrar isso no vídeo. A questão era que um desses imigrantes capiais veio para os Estados Unidos, disse que foi iludido pelos youtubers, onde falou que dinheiro nascia em árvore, e aí o cara ele tinha que trabalhar muito, tinha que pôr a mulher dele para trabalhar, e ele não gostou dessa ideia, né, preguiçosão, não gostou da ideia, resolveu voltar para o Brasil. Então, para quem acha que realmente a coisa é simples assim, é uma ilusão. E aí o camarada veio lá falando que os imigrantes em geral, independente se fossem legais ou ilegais, eles não conseguem comprar casas aqui nos Estados Unidos. E eu não sei se ele entendeu o conceito de hipoteca. Hipoteca nada mais é do que a prestação do imóvel, né? Digamos, o financiamento do imóvel. Então, aqui nos Estados Unidos a gente chama de hipoteca. No Brasil a gente chama de financiamento. Mas é a mesma coisa, o financiamento da casa é a hipoteca da casa. E aí, para quem está aqui legal, é muito fácil de comprar, desde que você tenha o crédito. Então, como eu falei, nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas desde que você tenha um crédito bom, até com crédito mediano você consegue, você paga uns juros mais altos, mas você consegue comprar um imóvel sem maiores problemas. Precisa ter uma estabilidade no emprego, né? Precisa ter trabalho, precisa, enfim, né? Precisa pagar os impostos direitinho, porque a declaração do imposto de renda é uma coisa que conta para a obtenção desse financiamento, e aí você pode comprar uma casa. Os imigrantes ilegais safos, eles entendem esse jogo e muitos deles compram casa. Muitos deles compram casa. E os imigrantes ilegais que não são safos, os capiais, esses já não conseguem comprar uma casa, já não tem essa perspectiva.
E, de novo, não é com relação à possibilidade do pagamento da hipoteca, da prestação da casa, que, dependendo da taxa de juros, que hoje está caindo aqui nos Estados Unidos, nós estamos em janeiro de 2025, às vezes o valor da prestação da casa é menor do que o valor do aluguel. Mas enfim, então essa também é uma diferença entre esses grupos, ok? Compra de carros. Essa é uma outra coisa que também perturba as pessoas, né? Então, teve um outro comentário nesse mesmo vídeo meu, falando que carros aqui nos Estados Unidos eles são descartáveis, né? Que o cara consegue comprar um carro por $4.000, que um Corolla custa 4 mil e depois ele roda um ano, depois ele larga lá, enfim. É, sim, isso é uma parte da vida dos imigrantes capiais. Então, para os imigrantes capiais, é exatamente desse jeito. Então, a pessoa vai comprar um carro, por exemplo, ela não consegue um financiamento. Então, ela tem que comprar um carro e pagar o carro, digamos, à vista. E muitos deles não querem desembolsar o valor. O carro é muito mais barato que o Brasil, sem sombra de dúvidas, mas eles não querem desembolsar um valor que daria acesso a um carro com melhores condições. Então, eles acabam comprando pau velho. E aí cai nessas de comprar carro de $4.000, de $3.000, carro de $1.000. Mas isso aí, pessoal, como vocês sabem, o carro aqui, os carros aqui, a maioria deles, a maioria esmagadora, são carros automáticos. Você comprar um carro pau velho nessas condições, a chance que você tem de perder a transmissão é muito grande. E a transmissão vale muito mais que o carro. Então, se você precisar fazer uma manutenção na transmissão, você está ferrado. É esse que é o ponto. Então, os imigrantes ilegais capiais, eles tendem a comprar esse tipo de veículo porque, como eu falei, é muito mais fácil para eles e muito mais barato. Não que eles não consigam comprar carros de eventualmente $10.000, porque muitos deles têm dinheiro. Eles focam em mandar o dinheiro de volta para o Brasil, pelas razões deles, e aí eles acabam comprando esse pau velho. Significa que todos os imigrantes aqui compram pau velho? Não, negativo, não é verdade isso. Os imigrantes legais, assim como os imigrantes ilegais safos, eles já conseguem comprar carro financiado, com relação a ter acesso, né, a carros melhores, porque paga a prestação do carro, então fica muito mais fácil. De novo, você precisa do crédito, e aí você vai lá, paga a prestação do seu carro, e às vezes as prestações são relativamente pequenas, 300 e lá vai cacetada, $400, então aperta muito menos. E assim como no Brasil, faz um financiamento lá, perder de vista, de 5 anos e paga um carro e tem um carro zero. Entendeu? Então, e esses carros novos, eles já não são descartáveis, já são carros. Eu vou dar um exemplo da minha situação. Eu comprei um carro recentemente, a coisa de um mês e pouco menos de um mês e meio, né, desde que eu fiz esse vídeo aqui, hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Eu comprei um carro há pouco menos de um mês e meio. Financiado, um carro zero, e paguei no carro, assim, o valor total do carro, $21.000. É um carro novo, da Kia, e eu paguei $21.000 no carro. Quer dizer, me endividei em $21.000 do carro. Mas enfim, isso quer dizer que não precisa comprar um pau velho. Então, imigrantes, em geral, eles não ficam andando por aí de pau velho, andando com aquelas coisas que, né, não funciona assim não. Os legais e os ilegais safos conseguem comprar carro, tá bom? Vida social, amizades, fazer amizades, especialmente amizades com gringos. Olha, eu honestamente eu não sei de onde vem a noção de que os gringos têm um ar de superioridade, de que eles olham para os imigrantes, né, de cima para baixo e nos acham inferiores. Não sei de onde vem essa noção. Eu costumo dizer aqui no canal que isso vem, na verdade, vem da cabeça daqueles que sofrem com a síndrome do vira-lata, que é uma síndrome de inferioridade. Outro dia o camarada tentou me corrigir, e aí aqui é um protesto meu mesmo. Ele tentou me corrigir falando que, na verdade, o termo cunhado por Nelson Rodrigues dizia, se referia ao fato de que o indivíduo acha que as coisas do império dos Estados Unidos são superiores. E eu fico pensando comigo, né? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Se eu acho que o que vem dos Estados Unidos é superior, não significa que eu me acho inferior.
para mim é a mesma coisa, mas enfim, durma-se com esse barulho, não é verdade? Enfim, então, com relação a isso, pessoal, posso dizer para vocês o seguinte: os americanos, eles são muito de boa. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Não, eu não acho que são mais frios e não acho que o brasileiro é mais caloroso que o americano. É diferente. Assim como muita gente acha isso porque os americanos eles não costumam dar beijinho quando eles não têm intimidade com a pessoa, quando não tem intimidade com a pessoa. E o brasileiro já vai lá e já beija todo mundo, né, no rosto, esse tipo de coisa. Eu poderia dizer que seria justo eu dizer que os argentinos são mais calorosos que os brasileiros, porque os argentinos beijam os amigos, rapazes, eles se beijam também. E eles não beijam as meninas, as amigas. Então, você percebe, não tem cabimento falar uma coisa dessa, que um povo é mais frio que o outro por causa da questão do beijo, da questão do distanciamento. Os americanos, eles são muito receptivos, sim, eles são muito respeitosos, eles são mais formais, talvez, mas enfim, esse vídeo não é para falar sobre essas questões de costume, né? Mas posso garantir para vocês que os americanos, eles são receptivos à amizade, sim, de imigrantes, sim, sem o menor problema. Da onde talvez venha essa noção de que é difícil fazer amizade com um gringo? Dos imigrantes capiais. A minha tese, não sei se isso é verdade, mas é a minha tese, a minha teoria. Minha teoria é a seguinte: como os imigrantes capiais eles vêm para cá em busca do bezerro de ouro deles, então eles vêm para trabalhar lá, se matar de trabalhar, ganhar dinheiro, mandar para o Brasil, depois voltar para o Brasil e fazer o pezinho de meia deles, eles não aprendem o idioma, né? Eles vêm aqui, trabalham para outro brasileiro, trabalham para um hispânico. E aí, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, né, com relação ao item do trabalho, que é o próximo da lista. E aí, como ele não sabe se comunicar, ele não tem condições de se comunicar, porque ele fica preso naquele universo ali dos brasileiros, dos mexicanos, enfim, dos hispânicos, né? E aí acaba que ele não consegue mesmo se relacionar com os americanos. E esse talvez seja o maior problema da dificuldade que se tem de fazer amizade com os gringos, por causa disso. Quem já, e geralmente os imigrantes legais, eles têm condições de se relacionar porque eles falam o idioma, a maioria deles fala o idioma, a maioria esmagadora dos imigrantes legais fala o idioma. E assim como os imigrantes safos, eles têm condições de desenvolver as amizades pelo simples razão, pelo simples fato deles pertencerem mais à comunidade por questão do idioma. Então, aí essa barreira, a questão do americano manter essa suposta distância dos imigrantes, cai por terra. terra. Então, eu acho que essa é a real noção da razão pela qual os imigrantes capiais eles têm dificuldade com relação às amizades. Então, se você vem para cá, transferido ou não, se você vem com o EB2, NW, seja lá o que for, mas você vem para cá legal e já tem uma boa noção do idioma, não se preocupe com a sua vida social, desde que você seja aberto às amizades, os americanos eles vão ser abertos às amizades com você também, tá bom? Não tem essa distinção e eles não olham pra gente com um ar de superioridade, isso é uma coisa ridícula, tá bom? Bom, e o último item da minha lista é a questão da escravidão, do trabalho escravo dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Bom, de maneiras gerais, antes de eu falar sobre isso, vocês perceberam que, sendo um imigrante, seja ele legal ou ilegal, desde que safo, a vida deles é muito parecida, né? A vida deles é muito parecida. Vocês perceberam aí que, nesse caso, tudo isso para dizer que, nesse caso, a diferença entre o imigrante ilegal e o imigrante legal, safo, é que o imigrante ilegal não pode sair do país, mas ele pode ter uma vida relativamente normal, né? Pode ter uma vida normal e ninguém nunca vai se suspeitar que ele é ilegal, porque ele pode viajar por todos os estados, pode pegar avião, pode fazer o que ele quiser, mas ele só não deve sair do país, porque se ele sair, ele não volta. Ah, mas enfim, aí entrando nessa questão do trabalho e da escravidão aqui nos Estados Unidos, os imigrantes legais, que eventualmente empreendem, né, abrem suas próprias empresas, prestam seus serviços ou montam suas manufaturas, seja a indústria que for, eles têm uma vida normal.
Eu, por exemplo, sou empregado de uma multinacional e tenho uma vida parecida com a vida de um americano. Parecida porque eu não sou americano, né? Sou brasileiro, então a minha vida é igual a deles. Não tem a menor diferença. A vida de um imigrante, ela é normal, tá bom? Ela é normal, a gente não se mata de trabalhar, a gente não trabalha mais do que o americano normal, o americano comum. A gente não tem que fazer isso, não tem que trabalhar por longas horas. Trabalho por longas horas quando tem bucha, né? Quando tem abacaxi para descascar, a gente fica lá mais tempo, porque tem que resolver. E é o senso de responsabilidade e ocupando posições de lideranças, isso é pedido, né? Então, no Brasil a mesma coisa. Agora, de novo, nós temos férias, né? Temos bonificações, eu usufruo meu final de semana com a minha família. Enfim, a gente não se mata a trabalhar. Eu trabalho hoje, eu estou trabalhando no departamento comercial, trabalhando em vendas. Quando eu não tenho que viajar muito longe, eu trabalho por 8 horas, eventualmente menos. Só não fala isso pro meu chefe. Mas E quando eu trabalhava na planta, quando eu era superintendente, talvez eu trabalhasse um pouco mais de novo, porque tem muita bucha para descascar lá, né? Muito problema para resolver. Mas não tinha essa trabalhar 14, 15 horas, como as pessoas acham que a gente tem que se matar, é trabalhar pelo fato de sermos imigrantes. Conheço outras pessoas, outros imigrantes legais, que eventualmente têm uma carga de horário um pouco maior que a minha, pela natureza do trabalho, são trabalho técnico, enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, tudo isso para dizer que não é nada diferente da vida de um cidadão comum. Um cidadão, por exemplo, no Brasil, funcionário equivalente no Brasil, teria mais ou menos a mesma vida aqui. Agora vamos falar dos imigrantes ilegais capiais. Lembrando que nesse bojo, né, nesse conjunto aí, os safos, eles vivem igual os nativos, eles vivem igual os imigrantes legais, tá bom? Mantenha isso em mente. Vamos falar dos capiais. Bom, os capiais são aqueles que eles têm que trabalhar para uma outra pessoa, né? Então, alguém tem um negócio e eles têm que trabalhar para aquela pessoa e eles têm que se sujeitar a ganhar menos, porque eles não têm documentação para trabalhar, eles não podem trabalhar, eles não são safos o suficiente para abrir os próprios negócios, e eles muitas vezes, como eu falei antes, eles não falam o idioma, e aí eles ficam relegados, talvez não por opção deles, né? Eles ficam relegados a se sujeitar a trabalhar para outras pessoas, outros brasileiros, alguns deles eventualmente inescrupulosos, que pagam salários baixos e aí o cara fica fadado a ter que trabalhar em 2, 3 empregos, assim como tem muito americano também que faz a mesma coisa, tá bom? Tem muito americano que trabalha 2, 3 trabalhos, 2 trabalhos por dia, porque realmente a vida às vezes não é fácil, né? Então aí depende da questão de quanto a pessoa ganha. Mas o imigrante ilegal capial, ele é muito provável que ele vai estar nessa categoria e ele vai ter que se matar de trabalhar mesmo. Longas jornadas, não 14 horas, mas vai ter que deixar o couro ali. Eu diria para vocês que seria muito comum trabalhar entre 10 e 12 horas, né? Então, essa é uma vida que de fato a gente tem que pensar, né? Essa é uma vida de fato que a gente tem que pensar. O lado bom, se eu pudesse deixar aqui meus 2 centavos, dar a minha opinião para a gente encerrar esse vídeo, seria que, a despeito, né, do fato do cara ter que trabalhar pra caramba, as coisas elas são muito mais baratas que o Brasil, então o dinheiro aqui vale muito mais. E tem a questão da tranquilidade, né? A vida aqui é muito mais fácil nesse sentido de tranquilidade. A gente não sai pela rua esperando ser assaltado a todo momento, ser desrespeitado no trânsito, enfim, né? Todas as mazelas que nós sabemos que o Brasil tem, infelizmente. E que estão aí, né? As pessoas me criticam aqui, eventualmente, por eu falar disso, mas estão aí. O SUS, que o pessoal elogia, não funciona, e às vezes um imigrante legal, dependendo do estado que ele tá, por exemplo, lá em Massachusetts, ele tem acesso à saúde gratuita, né? Então ele não paga imposto e mesmo assim ele pode usar a saúde lá, que é muito melhor do que o SUS. Mas enfim, então eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma luz para vocês, né, que tenha elucidado algumas das questões aí da vida, como é a vida dos imigrantes, porque eu sei que muita gente está pretendendo vir para os Estados Unidos, legal ou ilegal, não é da minha conta, e tem essa ansiedade de saber como é que vai ser a vida aqui.
Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito comprido, vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima. Fui!